Olá, futuro advogado! Seja muito bem-vindo à família Segunda Fase Sem Medo. Aqui você encontra dicas e orientações que vão te ajudar, vão dar aquela força na preparação para a segunda fase da OAB. Eu sou Yara, advogada desde 2015, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Estou mega animada para compartilhar com vocês o conhecimento e a experiência que adquiri nesses anos de advocacia, né, de prática jurídica. O tema de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a estrutura da petição inicial de reclamação trabalhista, tá? Mas antes de entrar no conteúdo, eu quero que você pegue uma caneta, um papel, né, um rascunho, pega aquela canetinha que você vai levar para a prova, gente, que eu acho que é melhor, você vai se adaptando a ela, né? E aí você vai escrever o que eu vou dizer. Filho de Deus, não é para colocar no computador, não vai escrever no computador, tá? Não é o computador que tem que gravar, é você que vai ter que gravar. Então vamos, para de preguiça, show preguiça. Vamos lá. Vamos. Pega uma caneta aí, que eu vou começar aqui a estrutura, né? Quando você escreve, quando você ouve, quanto mais sentidos você usa, mais você grava. Então, assim, quando você ouve, quando você escreve, e quando você repete verbalmente, é mais fácil você gravar. E a gente precisa que você grave essa estrutura até o dia 10. Você precisa gravar, tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto que você precisa é entender como você vai identificar uma petição inicial de uma reclamação trabalhista. E era como que eu faço isso, né? Então, assim, gente, toda vez que o enunciado relatar apenas um fato, né, e ainda não existia um processo em andamento, o caminho é a petição inicial. Pode acontecer de já ter um processo? Pode. Quando você tem que fazer distribuição por dependência. Enfim, esse é um outro assunto que não cabe aqui. Aqui eu quero só mostrar a estrutura para você, tá? Da petição. Então, você chegou lá. Anota aí. Sempre que você vai ler o enunciado e vai fazer, você vai se fazer a seguinte pergunta: em qual momento processual esse enunciado aqui, esse fato está acontecendo? Né? Você vai ler e vai falar qual o momento que estamos aqui. Se não tiver nenhum momento processual, não tem uma petição inicial apresentada pela outra parte, não tem uma defesa ainda, não tem uma sentença, tem um ex-empregado, ou empregado, né, ainda, que foi para você chorar as pitangas, foi para você reclamar, ele foi buscar você como advogado. Incorpora o advogado, gente, você já é advogado, então incorpora o advogado lá na hora, né, e aí você, quem é meu de fato? Quem é o meu cliente? Quem está me procurando? Fulano de tal, ex-empregado. Fulano de tal, ex-empregado? O que ele está querendo? Ele está reclamando que a relação de trabalho dele ele não gostou da rescisão, ele teve um acidente de trabalho e ninguém pagou ele trabalhou por muito tempo e ninguém pagou, enfim. Ele vem reclamando para você. Qual que é o seu papel como advogado? Você ouviu o seu cliente e você vai levar a reclamação dele para o judiciário. Então, como que você vai levar isso para o judiciário? Por meio de uma petição de reclamação trabalhista, tá certo? Então, como eu sei, Yara, que é uma petição de reclamação trabalhista, normalmente não está escrito em pedra, tá? Normalmente ex-empregado, um empregado vem reclamar para você da relação de trabalho dele, que ele não recebeu isso, não recebeu aquilo, enfim, tá insatisfeito, ele quer se vingar
do ex-empregado, né, do ex-empregador, né, do ex-empregador, desculpa, e ele vem te buscar. Então, aí é uma reclamação trabalhista, não tem nenhum processo anterior, né, tem, exceto o caso de ele já ter entrado com a reclamação com os mesmos pedidos e por algum motivo não compareceu na audiência. Espera aí um pouquinho, gente. Não compareceu na audiência, e aí, então, aí a distribuição vai ser por dependência, enfim, é um outro assunto. Mas a princípio é isso, tá? Identificou a peça? Chegou o dia da prova, você leu o enunciado para identificar a peça, identificou que é uma reclamação trabalhista, colocou, anotou lá no seu rascunho que é uma reclamação trabalhista, correu para as questões. Responde as questões mais fáceis e volta para seu rascunho. Yara, por que eu vou responder as questões? Por que eu já não posso fazer a peça? Isso é uma dica minha, tá, gente? É uma forma que eu uso e eu achei mais fácil. É uma forma de você garantir as suas pontuações na questão. Se você vai lá, acha algumas questões fáceis, faça. Se acontecer alguma coisa e te atrasar na peça, você já tem pontinhos garantidos na questão, tá? Mas enfim, faça como o senhor e a senhora acharem melhor, mas o ideal, né, o mundo ideal para mim é isso, é correr lá, garantir os pontinhos nas questões fáceis e depois voltar para a peça. Volta para o seu rascunho e faça a estrutura da peça, o esqueleto. Filho de Deus, não escreva a peça inteira no rascunho que não vai dar tempo, tá? Se você quiser também escreva, mas essa conta em risco. Mas o ideal é não escrever a peça. Você vai simplesmente fazer o esqueleto da peça, tá? Tópicos. Não vai escrever, não inventa moda, não faça isso. Escreva só a peça, a estrutura. Combinado? E era o que tem que ter nessa estrutura? Endereçamento, qualificação das partes, nome da reclamação trabalhista, artigo 840, parágrafo 1º, preliminar de mérito, tá? Pedidos, honorários advocatícios, requerimentos finais, valor da ação e o fechamento. Enfim, vamos agora passar por cada um dele, tá? Eu vou fazer com vocês aqui, vou dar um exemplo de como você pode fazer. Também não tá escrito em pedra o que eu vou falar aqui, gente. Vocês podem usar a palavra de vocês. Existem algumas palavras aqui que é necessário, tá? Sim, mas não, eu tenho que decorar dessa forma, porque senão não vou... Não, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês ficarem mais fácil para vocês gravar. Eu só vou fazer uma estrutura aqui para você, para que na hora você lembre da minha voz irritante no seu ouvido, te falando da estrutura, tá bom? Vamos lá. Você lê o enunciado, lá tá dizendo que José José trabalhou numa chácara, né? Trabalhou numa propriedade rural como caseiro no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai lá, tem no enunciado o local da prestação de serviço, ou o local do contrato? Tem. Então, você vai colocar no seu endereçamento, tá? Se não tiver, você vai colocar pontinho. Vamos lá, vamos ver como que fica? Endereçamento, anota aí, filho de Deus, anota aí. Você vai anotar agora, você vai fazer agora o seu rascunho, como se você estivesse fazendo a peça. Endereçamento, 2 pontos. Aí você vai colocar lá endereçamento e o local, tá? Se tiver no enunciado. Agora, colocou, agora você vai colocar na estrutura, tá? No esqueleto. Endereçamento, aí você vai buscar, vamos colocar desse exemplo que eu dei, né? Endereçamento,
Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pronto. A hora que você for passar para a peça é outros 500, mas agora aqui. Agora é assim. Vamos lá, qualificação das partes. Você coloca. Aí nessa qualificação da parte, coloca na estrutura, no esqueleto, o nome da reclamante fulana, reclamado ciclana, né? Reclamante José, reclamado Maria. Por quê? Porque na hora de transcrever você vai saber quem é quem, tá certo? Aí você vai colocar identificação da peça. Coloca assim, peça, reclamação trabalhista, artigo 840, parágrafo 1º, tá? Você vai lembrar que você tem que colocar o nome da peça. Depois você vai para o prejudicial, desculpa, gente, preliminar de mérito. E aí, o que eu vou abordar em preliminar de mérito? Coloca na estrutura preliminar de mérito. Se tiver, bem, se não tiver, você não vai preencher. Mas a princípio vamos dizer que tem, tá? Enfim, José era idoso, por exemplo. O que você vai fazer se ele é idoso? Vai pedir a prioridade na tramitação, né? E então é um preliminar de mérito. Também, um detalhe, gente, peça justiça gratuita, tá? Porque nas últimas reclamações cobradas, a banca tá pontuando, tá bom? Então coloca. Coloca justiça gratuita, pedido, né? Abre um tópico lá antes do mérito, com pedido de justiça gratuita e faça o pedido, tá? Depois eu vou te mostrar como que faz certinho. Coloca mérito, aí você vai colocar. Quando você colocar no seu esqueleto mérito, você vai colocar, né, cada tópico. Gente, para cada pedido é um tópico, tá? Na reclamação trabalhista, numa petição inicial de reclamação trabalhista, a gente não faz um texto com todos os pedidos e aí no final a gente coloca o pedido de tudo. A gente faz um tópico para cada pedido, tá? Esse tópico eu vou te ensinar como fazer de uma forma simples, tá? Como eu sempre digo, não está gravado na pedra. Eu não escrevi ele na pedra, não. Você vai fazer conforme ficar fácil pra você, mas o ideal, tá? Eu tô falando que é o ideal. Aí fazer assim, mérito, né? Aí você vai colocar o tópico do pedido que você quer, por exemplo, hora extra. E aí você vai colocar um parágrafo de fato, um parágrafo com fundamento do seu pedido e o pedido. Então, hora extra, fato, vai pegar o que está no enunciado, tá? Você vai apoiar na proposta apresentada. Então, assim, Yara, como que eu vou fazer o fato? Né? Como que eu vou fazer o fato? Pega no enunciado, o que está dizendo o enunciado? Fulano de tal reclama que trabalhava 20 minutos lá nos finais de semana, enfim. Tá lá no enunciado que ele trabalhou 30 minutos a mais do que deveria trabalhar e não foi pago por isso. Coloca lá a reclamação dele, tá? O melhor fato tá no enunciado. É o enunciado que vai te dar o fato. Então tá lá no enunciado, é só você pegar e transcrever ele pra peça, tá? Eu vou transcrever tudo? Não, filho de Deus. Só o tópico, só a parte importante para aquele tópico. Se é hora extra, você vai pegar a parte de hora extra, não vai escrever que ela morava em tal lugar e vestia isso e aquilo. Não, tá no enunciado isso, mas não é isso. Você vai pegar só a parte da hora extra e colocar lá, só a parte do que te importa naquele tópico, tá certo? Depois, fundamento. Aí pegar o artigo, que provavelmente vai estar marcadinho na sua CLT já, né? Apontando as palavras-chave. Aí você vai fazer o quê? Vai colocar do lado, tá? Na sua estrutura, no seu esqueleto, vai colocar hora extra, fundamento, tá? Vai colocar intervalo entre a jornada, fundamento. Eu acho que eu me adiantei aqui, mas assim, no esqueleto você não vai escrever, tá?
No esqueleto, você vai só colocar mérito, hora extra e o fundamento. Intervalo de jornada, fundamento. Então, cada pedido, você vai colocar os pedidos e coloca o fundamento jurídico ao lado. É necessário fazer isso? Eu acho mais fácil, tá? Mas você fica à vontade para fazer do jeito que você achar mais fácil. Depois que você encontra os méritos, você vai lá colocar os pedidos, tá? Coloca um top pedido, aí você vai colocar... Na verdade, quando você colocar pedido, você é só indicar o que você já indicou acima, tá? Cada fundamento lá vai ser um pedido, tá? Então, depois eu te ensino como transcrever isso para a peça, mas tem que ter o tópico de pedido, tá? Honorários ratificatícios, muito importante disso, que está sendo pontuado. Você é advogado, gente. O que você quer? O que você quer como advogado? Honorários. Então, não esqueça de pedir honorários. Pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha. Depois, você vai fazer o requerimento final, né? O que eu peço no requerimento final? Depois eu te falo. Coloca lá o tópico, requerimento final. Aí só coloca assim, notificação, prova, procedência, tá? Coloca no seu esqueleto, para você não esquecer na hora de fazer a petição. Encerramento, né? E só coloca encerramento, fechamento. Ah, esqueci, importante. Pessoa tá lesa. Valor da causa, né? Vai colocar lá, aí depois o fechamento, o encerramento, tá? Que é local, data, advogado e OAB. Perfeito. Esse é o nosso esqueleto. No nosso esqueleto tem o que então? Vamos lá. Endereçamento, qualificação das partes, indicação da qualificação das partes, quem deve ser qualificado, mérito, os pedidos que serão feitos, aí um tópico para pedido, requerimentos finais, hora extra, requerimentos finais, não, hora extra, requerimentos finais, valor da causa e fechamento da peça. Acho que eu não esqueci de nenhum, né? Mas agora eu vou passar para vocês passo a passo, você escreve aí se eu esqueci, você já anota aí de novo. Vamos lá, então, passo a passo, tá? Pega uma canetinha, sua canetinha. Agora é como se você estivesse escrevendo a peça lá. Eu não vou falar todos os detalhes, porque eu não vou pegar uma enunciada aqui, tá, gente? Eu vou só dar alguns exemplos para você da estrutura da petição. Vamos lá? Endereçamento. Como que eu acho que é o mais fácil, gente, fazer o endereçamento? Né? Que você vai garantir sua pontuação. Douto juízo da pontinho, 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 porque se você está entrando com uma petição inicial que ainda não tem algum histórico, enfim, não vamos entrar em questão. Se você está entrando com a petição, uma reclamação trabalhista agora, ele não foi distribuído ainda, né? Óbvio. Então, douto juízo da pontinho, 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 vara do trabalho de, e aí o local que está indicando no enunciado, se não tiver pontinho, pontinho, pontinho. Não inventa dados, não inventa vara, não inventa o local se não tiver, senão, senão você zera, tá certo, filho de Deus? Anotou aí? Douto juízo da pontinho, 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 vara do trabalho de, pontinho, 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 se não tiver, se tiver, você vai colocar o local. A qualificação das partes, tá? Vamos lá para a qualificação da parte, um exemplo, tá? Um exemplo que eu vou te dar. Nome do reclamante, qualificação e endereço completo. Venha a presença de vossa excelência por intermédio da sua advogada, conforme procuração em anexo, com o escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimação e notificação com fundamento no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, propor reclamação trabalhista pelo rito, pontinho, pontinho, pontinho. Se tiver o rito, né, se você conseguir identificar o rito lá, você vai colocar o rito, em face de nome do reclamado, qualificação e endereço completo, pelas razões de fato e de direito a seguir expostos. Gente, esse é um exemplo, tá? Numa qualificação, num preâmbulo.
Tem alguns detalhes aqui que você não pode esquecer, tá? Óbvio, o nome do reclamante e do reclamado você não vai deixar, porque normalmente vem, você precisa colocar, tá? Você pode colocar, mas eu quero perder tempo, eu quero colocar profissão, tá, então coloca nome do reclamado, nacionalidade, estado civil, enfim, CPF, RG, CTPS, número, tal, você pode colocar, só que eu acho que você vai perder tempo. Então você pode, o ideal é você colocar qualificação e endereço completo, pronto, porque o examinador sabe que você sabe que precisa desses dados, tá certo? Você precisa também colocar, né, por intermédio do seu advogado, conforme procuração em anexo, com o escritório profissional e endereço completo, né, do mesmo jeito. Você precisa colocar o fundamento o nome, você precisa colocar o que é a peça que você está fazendo e propor o verbo, propor reclamação trabalhista e o fundamento, 840, parágrafo 1º, 840 no caput e o parágrafo 1º. Certo? Escreveu aí, filho de Deus? Para de preguiça! Para de preguiça! Vamos lá. A preliminar de mérito, né? Yara, o que tem na preliminar de mérito? Já falei pra você, não vou repetir, não. Brincadeira, meu amor, vamos lá. A preliminar de mérito, gente, pode ter, como eu disse, uma prioridade na tramitação, né? O meu cliente é um idoso, o meu cliente é uma pessoa portadora de uma doença grave, portador de uma necessidade especial, enfim, tá? Tem os motivos lá, né, para prioridade na tramitação, que não é que o que me interessa passar para vocês artigo por artigo, mas você vai dar uma olhada nisso e você pode colocar, você deve colocar, se está indicado no enunciado, como preliminar de mérito. Também o pedido de justiça gratuita, tá? Você vai colocar, sempre coloca, tá? Numa reclamação trabalhista você sempre coloca, porque nas últimas reclamações pontuaram. Combinado? Vamos para o mérito. Você vai abrir um tópico para cada pedido. E cada pedido, cada tópico desse vai ter 3 parágrafos, como eu já disse. Você vai iniciar com os fatos do caso, você vai apoiar, para fazer os fatos, você vai apoiar na proposta apresentada, no enunciado, tá? Explore, use o que você tiver lá no enunciado. Não vai perder muito tempo nos fatos. Tá? Use o que tiver lá no enunciado referente àquele tópico. Faça um parágrafo com base nele. Por exemplo, fulana, né, reclamou deixa eu lembrar, teve um caso de uniforme, né? Eu não lembro se é no último exame, mas fala de 20 minutos para uniforme. Maria reclama que ela por exigência da empresa, ela chegava 20 minutos mais cedo para poder fazer a troca de uniforme. Então, você vai colocar lá, hora extra. E aí você vai contar só esse detalhe, você não precisa contar tudo. Você não precisa pegar o enunciado completo e jogar lá. Você vai contar só a parte referente ao tópico, ao pedido que você vai fazer naquele tópico específico. Tá certo? Aí o outro tópico, isso foi o primeiro parágrafo de fato. O segundo parágrafo, você vai colocar o artigo e vamos dizer assim, transcrevê-lo. Você não vai copiar o artigo, tá? Meu amor, lindo, maravilhoso. Você não vai copiar o artigo, você vai simplesmente, vamos dizer, resumi-lo. Você vai ligar ele ao fato. O que você vai fazer? Você vai explore as palavras que tem no artigo, tá? Para embasar o seu fundamento. Então, você vai pegar um artigo lá da CLT, não vai pegar e copiar o que não pode ser feito, pegar e copiar ele inteiro e passar para peça, mas nada te impede de resumir, de escrever com suas próprias palavras o que interessa do artigo, tá, gente? O que interessa do artigo, tá me incomodando meu cabelo aqui.
o que interessa do artigo você vai transcrever com outras palavras, enfim, né? Vai os sinônimos, tá? Essa é uma forma de ficar mais fácil você escrever, fundamentar o seu pedido, tá certo? Ficou claro? Tá, se não ficou, depois eu escrevo certinho pra vocês. E aí eu vou postar como que faz certinho. O que você vai fazer depois, né? Fato, fundamento e o pedido. Claro, tem que finalizar com o pedido, meu amor. Finalize com o pedido. Que aí você vai requerer a condenação da reclamada alguma coisa. Nesse caso, vamos requerer a condenação da reclamada da hora esse no termo do artigo papapá. Tá certo? Então, só com relação ao mérito é isso, gente. Claro que você vai repetir isso várias vezes, né? A banca não vai trazer só com o pedido, nunca, jamais, né? Não vou falar nunca, vai que acontece, né? Mas assim, a banca normalmente traz 3, 4, 5 pedidos. Então você vai ter que abrir um tópico para cada, 3 parágrafos de fato, fundamento e pedido para cada um. Combinado? Ficou fácil, gente? Ô, meu amor. Tem que ficar fácil, tiara. Tá tenso, né, gente? Eu sei. Já passei por isso. Mas passa. Tá? Passa. E você passa também. Você vai passar. Fica tranquilo, relaxe, tá? É quase hipocrisia minha, né? Falar, relaxa, que eu quase morri também. Mas assim, vai dar tudo certo. Você mantenha, assim, tenta ficar o mais calmo possível. Se prepare, tá? Da forma que você puder. Se puder fazer um curso, faça um curso para a segunda fase. Se não puder, acompanhe. Tem muita informação boa no YouTube, gente. Tá? Tem muito, nas redes sociais tem muita informação legal, tá? Então, assim, é possível você passar. Tanta gente que já passou. Eu tenho certeza que tem muita gente que passou que era numa média menor que a sua, tá? Com uma média menor que a sua. Agora é o momento filosofar, tá? Vamos sair um pouquinho da peça. Depois eu volto certinho. Pessoas com... Não. Vou terminar a peça e depois eu falo, tá? Senão vou chorar. Mentira, não vou chorar não. Enfim, fez o mérito, né? Então, tópico. Por exemplo, intervalo entre a jornada. Coloquei. Não vai escrever tópico, gente, na peça. Intervalo entre a jornada. Fato. Você vai apoiar na proposta e aproveitar o que o enunciado te deu. Começa assim. A reclamante, parari, parará, parari, parará. Tá? Passa para o segundo parágrafo. Fundamento. Aproveite as palavras que estão no artigo. Tá? Nos termos do artigo tal, a tia Yara falou aproveite as palavras que estão no artigo. Ela não mandou você copiar o artigo? Se você copiar o artigo, zerar sua prova e depois vir me culpar, você vai apanhar. Nos termos do artigo tal, parari, parará, parará. Terceiro parágrafo. Pedido. Diante do exposto, requer a condenação da reclamada, parari, parari, parará. Entendeu? Tá fácil agora? Tá fácil. Agora você fala que tá fácil e depois vem com graça pro meu lado, né? Então, repetir mais uma vez. Um tópico. Você vai abrir um tópico para cada pedido. Cada tópico vai ter 3 parágrafos. Fato, para fazer o fato, você vai apoiar na proposta que vê no enunciado, tá? Por exemplo, a reclamante, parari, parará, parará. Segundo parágrafo, fundamento, você vai aproveitar as palavras que estão no artigo, né? Nos termos do artigo, parari, parará, parará. Terceiro, pedido. Diante do exposto, requer a condenação da reclamada, parari, parará, parará. Feito, gente. Feito nada, né? Você tá escrevendo, né, gente? Só não escreve tudo que eu falar aqui, senão você vai se enrolar.
Enfim, agora a gente vai abrir o tópico pedidos, né? E vai pedidos e honorários. Você vai reunir todos os seus pedidos em itens específico, né? Detalhar o que requer, o que o seu cliente requer da reclamada, tá? Não esquece dos honorários, hein, gente? Importantíssimo honorários. O exemplo de pedido. Diante do exposto requer, 2 pontos. A condenação da reclamada a pontinho, pontinho, pontinho. B, a condenação da reclamada a pontinho, pontinho, pontinho. Você pode, outra coisa, assim, um pulinho do gato aqui pra você. Pega o seu último parágrafo de cada pedido e passa pra cá, tá? Vai lá, você abriu 4 tópicos, 4 pedidos. E você vai lá, A, B, C e D. Aí você coloca nessa opção de pedido, você coloca esse pedido, tá? O último parágrafo. Você no primeiro você requereu condenação em hora E, você vai colocar aqui no A. No segundo você requereu intervalo interjornado, você vai colocar no B. Condenação da reclamada intervalo, né? Pagamento de intervalo, enfim, no valor D. Tá, gente? Não esquece de colocar isso, tá? No valor D. Não vai colocar o valor, pelo amor de Deus. Se não tiver lá no enunciado, não vai colocar, que normalmente não tem. Então, coloca no valor D, né, a representação do cifrão lá, e aí pontinho, 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 x, o jeito que você escolher, mas não vai colocar o valor, senão você vai zerar. Você vai fazer o pedido de honorários advocatícios com base no artigo parari, parará, parará, né? Fez o pedido, fez o honorário. Gente, como eu disse, honorário. Você é advogado, querido, você quer honorário, você sobrevive disso, é isso que paga suas contas, né? Então, por favor, tá? Peça honorários, não esquece. Aí depois você vai para os requerimentos finais. Muito importante, tá, gente? Nessa fase, é muito importante ter esse requerimento final no final. Requerimento final no final. Requerimentos finais, você vai colocar lá. E nesse momento, o que você vai querer? O que você vai pedir? A notificação da parte contrária, né, para apresentar a resposta. Aí tem, sob pena, enfim, você vai ver lá depois e fazer isso. Notificação da parte contrária para periri, parará, parará. Você vai requerer a produção de provas que precisa, porque a produção de provas, ela pontua, tá? Então, requerer a produção de provas. E aí você vai requerer também a procedência da ação. Então, vou dar um exemplo aqui de como pode ficar isso. Pelo exposto, requer a notificação da parte contrária para oferecer resposta, nananana. A produção de B, produção de todos os meios de provas, parari, parará, parará. C, procedência da inicial com a condenação da reclamada ao pagamento ponto, no valor de ponto. Tá? Por fim, os pontinhos grátis, que é o fechamento, né? Você vai reler, enfim, vai encerrar. Primeiro um exemplo. E como que eu vou encerrar? É bem simples, gente. O encerramento é ponto de grátis. Vamos lá. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Tá? Não inventa o número, pelo amor de Deus. Não coloca teu nome como advogado lá. Você quer muito ser advogado, eu sei disso, mas não precisa. Você vai ter muito tempo para assinar. Você vai ter muito tempo para colocar seu nome, gente. Se bem que agora vai ser meio difícil, né? Que a gente não escreve mais nada na mão, né? Só peço da OAB mesmo, mas é tudo por toque. Tudo toque. Vou até mostrar o meu aqui, ó, pra você ver. O meu é esse. Meu toque. Pera aí, gente. Deixa eu ver. Eu vou fazer inveja pra vocês. Mas enfim, tá? Não se identifique. Quem tá aqui pra fazer inveja? Não se identifique. Por favor, meu amor. Fez tudo isso, fechou a peça, local e data, advogado, OAB, número, pontinho, pontinho, pontinho. Relê, dá uma relidinha básica. Tá tudo
fecha a peça, finalizou, né? Chuta, enfim, vai ter que fazer as questões lá, mas a peça já era. Tá certo, pessoal, ficou difícil? Gente, tem um detalhe que eu acho bem importante falar pra vocês aqui, que normalmente as pessoas querem enfeitar muito na peça. Não enfeita, tá? Deixa ela simples. O segredo é deixar ela simples, é simplificar, tá? Porque seu objetivo na OAB não é fazer, nossa, né? Pra alguém olhar, pro examinador olhar e falar, nossa, né? Que bacharel maravilhoso, vou contratar. Não é isso, não, até porque não vai te contratar, não, gente. Seu objetivo é passar, tá? É passar, não é gabaritar. Eu lembro na época que eu fiz, aí tem aquela, né, aquele cochicho na faculdade que eu passei, e tinha uma menina que, eu tirei tanto, sabe? Falei, gente, mas daí na carteira não vem, né? Eu tirei 8 alguma coisa na peça, nem lembro. Vou ver certinho, depois passo pra vocês, mas na peça não, gente, na prova, né? Mas e daí? 6 é 10, né? O seu foco é tirar 6, gente. É tirar 6, tá? Tem que garantir os 6. E você seguindo os detalhes certinho, você consegue, tá? Até porque você vai estar com o material lá. Vai ficar simples, vai ficar fácil. Da parte mais difícil você já passou. Cara, você já passou na parte mais difícil, velho, como diz meu filhinho. Você já passou na parte mais difícil. Não chora, porque choras. Agora você vai estar com o negócio em mão lá, vai estar com o CLT, vai estar com os códigos da vida. Tá? É só você saber manusear ele certinho, né? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então, assim, seja objetivo, seja claro, não tente usar termos, né, juridiquês, não tente. Tem até uma campanha, né, na área jurídica que para isso, até para os advogados, né, pararem com essa história de ficar usando muito. É claro, não fazer uma coisa também relaxada, né, mas uma coisa clara, tá? Tem que ser tudo simples, tem que ser simples e claro, tá? Que o examinador vai olhar lá e falar, olha, então eu sei o que ele quis dizer aqui, ponto, tá aqui certinho, tá? Quanto mais claro e direto você for, melhor. Lembra, esse roteiro que eu passei pra você, gente, é apenas um roteiro mesmo, tá? Não é algo assim que você vai ter que, nossa, eu tenho que copiar, tem que ser assim, não, tá? Não, é só pra vocês terem uma noção, mais ou menos, tá? Se tiver algum amigo aí que vai fazer com você, passa esse vídeo. Quem sabe ele gosta também de aprender a tomar uns ralos. Eu sei que vocês vão conseguir, gente. Olha, eu falei que eu fazia inveja. Olha, logo você também vai ter. Tenho certeza disso. Se você tá aqui é porque você tá se dedicando. Tenho certeza que você vai ser um advogado brilhante. E coragem, gente. Coragem, tá? Ousadia. Porque a nossa profissão, ela não é de covardes. Não é pra covardes. Então, comece agora, sabe? Por aí. Tenha coragem. Saiba que você vai passar. Fica tranquilo. Estude. Tá? Não tem regrinhas, não tem macetinhos. Tem, claro, né, alguns detalhes, algumas dicas que a gente vem aqui exatamente para isso, para te passar algumas dicas. Mas não tem bola de cristal, tá? Não tem pó mágico, não tem, tá? Eu acho que por enquanto, gente, é isso, tá? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, tá? Que eu vou postar outros vídeos. E se gostou, deixa um ok. Se não gostou, deixa um assim, tá? Só que se você deixar assim, filho de Deus, fala pra mim no comentário o que você não gostou, tá? E já antes que você reclame, mas Yara passa muito a mão no cabelo, né? Yara fala, não sei do que jeito.
Não, gente, pelo amor de Deus. Mas, é sério. Eu comecei agora a gravar vídeo, tá, gente? Um- uns pontinhos de vantagem pra mim. Eu sou péssima nisso, eu sou totalmente leiga em tecnologia, tá? Então, às vezes, se eu falei alguma coisa aqui que você não gostou, tá? Falei alguma coisa aqui que não foi útil, enfim, pode reclamar, eu não ligo não. Você pode colocar aqui embaixo que vai me ajudar a melhorar, tá? Não tô acostumada com o mundo digital, mas graças a Deus que chegou esse mundo, porque eu lembro que na minha época, gente, a gente não tinha tanto acesso. Olha, na minha época, não sou tão velha assim, tá? Mas a gente não tinha tanto acesso, tanta informação assim, tá? Mas aí pra nós, né, idosos aqui, fica meio difícil, né? Porque é muita informação, é muita tecnologia pra véia, né? Então desculpa a titia aqui se eu falei de algum errado, se a imagem não tá legal, tá? Se eu passei muita mão no cabelo, se eu transpirei, enfim. Eu tô um pouco nervosa, mas o que eu quero aqui é que você aprenda e que você passe na OAB. Que você passe, que você enfrente o FGV e tenha sucesso. Tá certo, meus amores? Siga lá no Instagram, no que eu tenho mais? Espera aí. Eu acho que é Facebook, YouTube, enfim, todas as redes que vocês me achar, siga aí, tá? Manda recadinho pra tia, eu gosto de receber recadinho. Professora é carente, gente, tá? Professora é carente, uma carência só, a gente gosta de receber, já que a gente pode receber uma maçãzinha, né? Manda um coraçãozinho lá, tá? Beijo, meus amores. Obrigada por me permitir compartilhar com você, fazer parte dessa jornada. Eu quero comemorar com você a sua aprovação, tá bom? Beijo da Tiara. Um abraço muito carinhoso. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.